Começa agora o NC Contexto e a gente traz para esse bate-papo emblemático e sobre a comunicação 360 o nosso diretor nacional, Elton Bittencourt. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Simon. Boa tarde a todos que nos acompanham em Manaus e também quem está ligado pelas redes sociais, né? Perfeito. A gente vai começar o nosso papo sobre a expansão do Grupo Norte, mas antes disso, eu quero que as pessoas conheçam o Elton Bittencourt. Vamos? Bora falar um pouco, né? É difícil falar sobre a gente mesmo, né? Mas bora lá, vamos ver. É isso. Elton, você iniciou a trajetória no jornalismo, na reportagem, no contato direto com a notícia. Hoje você lidera o maior grupo em presença de comunicação no Brasil. De que forma essa vivência no chão da redação, ele influencia nas decisões estratégicas que você toma hoje no Grupo Norte de Comunicação? Simon, eu acho que primeiro assim, né, para as pessoas entenderem um pouco desse processo de construção, né? Eu sou jornalista por formação, e comecei dentro da área do jornalismo. Na verdade, a minha vontade era caminhar dentro da área da academia. Então, eu queria ser professor. Eu não tinha muita familiaridade ou vontade ou aptidão de ir para a frente da câmera ou para o rádio. Exercer a profissão de jornalista em si não era a minha paixão quando eu entrei na faculdade, né? E quis o destino, e quis Deus que isso caminhasse. Então eu começo no rádio. Então eu fui rádio repórter por aproximadamente 3 anos e meio, quase 4 anos. Do rádio veio a televisão, mas nesse meio caminho veio TV, veio impresso ainda cheguei a fazer jornal impresso. Depois veio o online, o início do digital, do conteúdo. Nesse meio caminho me tornei secretário municipal de comunicação, também fui assessor direto do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Passei também como repórter, apresentador, depois eu fui gerente. E a necessidade, quando eu entrei na TV, a necessidade comercial e por ser um rosto conhecido, fez com que eu também deixasse um pouco o jornalismo do lado, mas também caminhasse na área comercial. E aí nessa área comercial eu vou desenvolvendo outras competências, juntamente com essa capacidade de argumentar, de vislumbrar, de entender a necessidade do cliente. E quando eu volto e assumo então a minha própria emissora, que eu me torno arrendatário de uma emissora afiliada ao SBT, que inclusive essa emissora depois o Grupo Norte vem adquirir. Então é nessa atividade que eu começo a desenvolver a competência de gestão de uma forma mais ampla. E estando numa TV que era minha e com poucos recursos, eu tive que aprender a lidar com todas as situações. Então eu tive que aprender a lidar com a situação técnica, a lidar com a situação comercial, estratégia de marketing, desenvolver um produto que fosse líder de audiência, mas acima de tudo, o sangue jornalístico sempre bateu mais forte. Então, por mais que hoje eu esteja na gestão, então eu tenho que hoje pensar não só na administração, no financeiro, em toda essa máquina e essa junção de vários veículos de comunicação e de vários produtos de comunicação, acima de tudo tem um sangue jornalístico ali que faz com que a coisa aconteça, né? Eu acho que a grande relevância da televisão hoje, e sempre será, seja da televisão no streaming ou em qualquer outra plataforma, é justamente entender o que o público quer. Quando nós conseguimos entender o que o público quer, quando nós conseguimos criar a empatia com o público, ele vai consumir a gente na TV aberta, ele vai consumir nas redes sociais, ele vai consumir na plataforma streaming, não importa aonde ele vai estar consumindo. Então eu acho que essa vivência de entender toda uma operação de comunicação, seja da área técnica até a área do conteúdo, é que faz a diferença no que eu entender o contexto geral do produto. Então eu costumo dizer o seguinte: a galera do rádio vem conversar comigo, eu já fui do rádio,
eu já soldei transmissor com um técnico no meu ouvido, ó, solda assim, é assim que solda, não, puxa, testa tal linha, coloca o altímetro. Então você vai fazendo todas as estruturas da mesma maneira que se a galera do conteúdo vem conversar comigo, eu entendo qual é o processo de construção de jornalismo e qual é o processo da construção da notícia. Mas acima de tudo, eu acho que é a capacidade de estudar e de se permitir buscar conhecimento é que faz toda a diferença. Eu sou uma pessoa que eu acho que passei pelo banco da faculdade, não quer dizer que eu defenda que o banco da faculdade é o único caminho para a busca do conhecimento, porque muitas pessoas não passaram pelo banco e são sedentas por conhecimento, são autodidatas, buscam sempre a ter uma visão e estar à frente do seu tempo. Então não é isso que faz o todo, mas isso faz a parte de um processo. Então, dentro da comunicação. Então, eu acho que essa vivência de entender o seu público é que faz essa diferença para mim entender a capilaridade do nosso grupo de comunicação hoje, que é o maior grupo de comunicação em presença em estados do Brasil hoje, é o Grupo Norte Comunicação. E é um grupo que faz um movimento muito interessante de solidificação cada vez maior. Então eu acho que assim, o Elton é jornalista de formação, na sua essência, mas que entendeu que o processo de gestão, o processo de liderança e o processo comercial estava atrelado ao seu desenvolvimento pessoal. E eu acho que, eu penso e afirmo que isso faz toda a diferença para o contexto que eu estou, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Simon, eu no meu primeiro emprego como rádio repórter, eu ganhava para trabalhar por 5 horas, né? Que é algo que a nossa legislação permite. Sim. Mas o dia que eu trabalhei 5 horas, eu mudo meu nome. Eu trabalhava 10, 12, 13, 14 horas. Eu fazia de manhã à tarde e à noite. Eu era responsável ainda por alimentar o site de notícias da rádio, que tinha uma coluna de eventos. Então, quem ia para os eventos fazer a cobertura era eu. Sabe quanto que eu recebi de hora extra por isso? Nada. Sabe quantas vezes eu fui pleitear essa hora extra? Nenhuma. Porque aquilo que a gente constrói para nós, você está galgando o seu caminho futuro. Então muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, mas eu trabalho por 5 horas, eu quero hora extra, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu entendo. Eu acho que a gente tem que fazer por vontade. Mas quando você se dedica, quando você se empenha nessa construção do seu profissional, porque o Elton que está aqui é o Elton que construiu um caminho profissional, faz com que você enxergue outros caminhos. Eu cheguei a ter, uma época, 5 trabalhos. Nossa. E um ainda era gratuito. Eu fui professor colaborador na Universidade Federal do Estado de Rondônia, no curso de Comunicação Social, por 2 anos, sem remuneração. De maneira social. De maneira voluntária para a formação do meu currículo. Para a criação de um currículo, uma experiência. 2 anos enfrentando sala de aula, ministrando aula, sem ganhar nada, só ganhando currículo, ganhando profissionalização. Então esse processo faz com que esse Elton chegue aqui, porque é o Elton que enxerga na dificuldade, na diversidade, a ousadia de criar, a ousadia de fazer diferente. Porque se eu fosse uma pessoa que reclamasse da vida, eu não iria fazer uma televisão no interior, numa cidade que ninguém quase assistia televisão, ser líder de audiência. Eu não ia ter o feito de engolir, teoricamente, a maior emissora do Brasil. Nós tínhamos a maior audiência, o maior faturamento, a maior representatividade na cidade. Isso é fruto de quem? Solidifica e, principalmente, entende. Eu digo o seguinte: nós não fazemos televisão para nós. Nós fazemos televisão para aquele que nos assiste. Então, se a gente enxerga isso, nós conseguimos fazer a diferença. E quando você se doa, você faz esse processo ser diferente. E eu costumo dizer o seguinte: o reconhecimento pode não ser da empresa de hoje, mas eu costumo dizer, por onde eu passo, que o próximo empregador de todos os nossos colaboradores que nos assistem pode ser o empresário que vai entrar à porta à frente. Então, se nós entendemos que o que nós construímos não é sobre a empresa, é sobre nós, sobre a nossa história,
é que a gente consegue galgar e assim a gente vai conseguir conquistar o espaço. Então toda essa experiência faz com que a gente conduza o grupo e que eu tenho que buscar. Todos os dias eu acordo e olho e falo, gente, está me faltando conhecimento sobre mais liderança, mais economia, mais entendimento do que a nova comunicação propõe. Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho... E é tudo muito rápido, porque senão nós ficamos para trás. Então esse processo de cobrança, e eu acho que toda essa formação, esse tempo de profissão de 20 anos é que me traz nesse momento. Perfeita colocação. Em algumas pesquisas que eu fiz, eu encontrei que diz o seguinte: você, Elton, costuma afirmar que o jornalismo precisa impactar positivamente a sociedade. E eu queria entender, para que todo mundo que está assistindo a gente entendesse, como esse princípio se traduz na prática, na cultura editorial do Norte, como que as pessoas conseguem enxergar esse impacto positivo na sociedade. Eu acho que o impacto positivo, eu sou um jornalista com base comunitária. Então eu tenho como jornalismo dentro da minha estrutura o jornalismo comunitário. E quando a gente tende a buscar o jornalismo comunitário, a gente também entende que nem sempre os excluídos são excluídos ou se eles auto se excluem. Nós temos que ter uma leitura mais clara sobre isso. Tem um artigo e um texto muito interessante, chama Pistas para a Exclusão, que é da Cecília Crollin Peruso, que é uma das primeiras grandes escritoras do Brasil, que fala sobre a questão da comunicação comunitária. Eu nem sei se hoje ela ainda é viva ou não, Cecília, que faz muito tempo que eu não tenho contato, mas assim, Cecília tinha um texto que fala muito sobre isso. E eu digo que o jornalismo ele tem que trazer o impacto. Se eu faço uma reportagem, eu tenho que gerar no meu telespectador 2 sentimentos, ou o sentimento de aceitação, ou o sentimento de rejeição. Eu tenho que despertar isso nele. Se eu não despertei isso nele, eu não fiz jornalismo. Porque eu não despertei um senso crítico nele. Eu acho que o jornalismo ele vem justamente para despertar o nosso senso crítico, de aceitação, de rejeição ou de dúvida. Eu posso pôr uma dúvida. Será que aquilo que eu estou recebendo, ele é verdadeiro, ele é real, ainda mais nessa era que nós vivemos de fake news, que são verdade. compartilhadas a qualquer momento, e eu recebo aquilo e não coloco nenhum ponto de interrogação. Nós chegamos ao absurdo de quando a gente é alienado, ou quando nós fazemos parte do processo, que tem um artigo muito interessante, que eu não vou lembrar agora o nome, que faz uma análise de estudo da Escola Crítica de Frankfurt, onde surge essa teoria, que grandes pensadores dessa escola demoraram a entender o que Hitler estava fazendo. Nossa Senhora. Você entendeu? Alguns pensadores demoraram a entender o que Hitler estava fazendo. Até então, era um entendimento de que era uma soberania de uma raça, de um povo, que não mataria, que não excluiria, que não fazia o que o Hitler fazia. E alguns demoraram a entender esse processo. Por quê? A construção da narrativa, e tanto que Goebbels é uma escola na estratégia de marketing até hoje, que ele fala que uma verdade dita 1000 vezes, uma mentira dita 1000 vezes pode até se tornar verdade, que era justamente o que acontecia lá. Então, eu acho que nossa função como jornalista é justamente despertar isso. E quando o jornalismo do Grupo Norte de Comunicação vem trazer esse despertar, ele vem justamente colocar você para refletir sobre o processo. Ele tem que gerar um incômodo. Ele tem que gerar uma situação que deixe os políticos, que deixe algumas pessoas numa situação de, opa, peraí, esse grupo ele tem um interesse no sentido de levar a informação, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tratar, porque aí nós conseguimos fazer com que a mola ou a roda da sociedade funcione de uma forma melhor, mais assertiva, para que aqueles que não têm voz, tenham voz. Eu acho que o papel do jornalismo e dos veículos de comunicação é justamente trazer a voz àqueles que não conseguem ter. Você imagina agora quem está nos assistindo aí, que mora num bairro periférico, ou que está lá dentro de uma casa, que não tem um telefone, tem uma TV malemar, mas ela nunca vai receber na porta da casa dela, muitas vezes um vereador, nem em época de campanha, um deputado. Então como é que ela vai se fazer ouvir? Como é que ela vai ter voz
para que isso? A rede social trouxe isso, porque ela passou a ter esse poder, Sim. que até então ela não tinha. Ela passou a ter esse poder e com esse poder ela está usando nas redes sociais. Então o jornalismo, quando ele consegue fazer isso dentro do Grupo Norte de Comunicação, que a gente tenta justamente levar essa criticidade, é justamente para trazer isso e gerar um impacto positivo. O impacto positivo é, se nós trouxermos um problema, para que a prefeitura, governo e o governo federal resolva aquele problema para melhorar a qualidade. Eu dizia, quando eu era ainda apresentador de programa e fazia essa função, eu dizia o seguinte, eu quero ser, porque eu sempre fui de um jornalismo mais opinativo, mais carregado daquilo que eu acreditava da minha ideologia, né? E aí quando eu dizia, essa obra não vai sair, isso não sai. E aí alguns próximos a políticos diziam que eu estava mentindo, né? E aí eu ia para o ar e eu dizia o seguinte, eu mesmo me chamo de mentiroso, se essa obra sair no prazo que vocês estão falando. Eu vou ter o maior prazer do mundo de dizer, Elton, você mentiu. Porque eu sei que na ponta a população foi atendida. Com então, certeza. quando ela foi atendida, eu carrego o título de mentiroso com o maior prazer do mundo nesse sentido. Mas tem que entregar aquilo que promete. Com certeza. A nossa missão de jornalista, ela é muito disso, né? A gente comunica, a gente informa, mas a gente, eu falo a gente também, Grupo Norte, a gente tem o dever e a missão de fazer com que quem está assistindo a gente seja a pessoa inquieta também, que diga pra gente, olha, na minha rua tem um buraco que tem 15 anos e nenhum prefeito, nenhum órgão responsável ajudou a gente nesse quesito. E a gente, Grupo Norte, é essa voz e que, enfim, esse buraco seja fechado, num exemplo. Então assim, eu acho que é isso. Então quando eu falo que o jornalismo impacta de forma positiva, é porque quando a gente traz o que é negativo e faz acontecer a solução daquele problema, nós estamos impactando de forma positiva. Quando nós colocamos no ar uma notícia que vai gerar um desconforto no telespectador de reflexão, nós estamos impactando ele de forma positiva. Nós estamos trazendo isso à luz para ele. Então ele vai conseguir enxergar. Eu acho que o Grupo Norte de Comunicação, por isso que nós hoje somos a maior empresa no sentido, o maior grupo de presença, e também, com certeza, nunca fiz esse estudo, mas eu acho que nós podemos dizer que nós somos o maior produtor de jornalismo local do Brasil, em termos de quantidade de emissoras que nós temos. Nesse exato momento, nós temos 25 emissoras que carregam 3, 4 horas diariamente de produto local, de programação local, respeitando a sua regionalidade e assim por diante. Então, é justamente isso. Então, o jornalismo, ele gera impacto positivo, porque quando ele é feito com responsabilidade. E já pegando um gancho que você falou, somos 25 emissoras, gerando conteúdo popular, conversando com as pessoas que nos assistem. É uma pergunta pessoal. A gente quer entender, ao assumir a direção nacional, qual foi o seu maior desafio? Integrar diferentes equipes ou pensar em uma escala ampliada? Eu acredito que é entender a capilaridade do negócio. Eu acho que nós temos uma mistura muito grande de marcas, veículos e formatos. Então nós temos aí um formato multiplataforma muito forte, porque nós atendemos rádio, nós atendemos televisão, e dentro do universo da televisão nós atendemos 3 bandeiras, Rede TV, SBT e Bandeirantes. Agora com o nosso canal próprio, que nós estamos aí com o nosso canal de notícias próprias, ou seja, mais um canal de comunicação. Aí nós temos uma migração do que eram os antigos portais, que a gente determinava de sites, depois veio para portal, e hoje é digital. Então você tem uma outra linguagem no universo online, e aí dentro do universo online nós temos canais de notícias, nós temos TikTok, nós temos Quai, nós temos Instagram, nós temos Reels, nós temos uma infinidade de instrumentos, aí você tem LinkedIn, você tem tudo isso, aí você tem uma capilaridade de, geograficamente falando, que nós estamos em 9 estados, então você imagina, não são 9 estados, são 9 culturas diferentes, são 9
personalidades diferentes. São 9 estruturas de empresas que vêm com as suas culturas e que vem um Grupo Norte com uma nova cultura e você tem que implantar uma nova cultura. Então, essa capilaridade, aí quando você consegue fazer com que aconteça num estado, o outro estado às vezes ainda está no seu processo de desenvolvimento, de maturação, de entender essa nova ideologia, de entender essa nova política e principalmente de entender o novo momento. Porque a comunicação mudou. A Sim. televisão não é só detentora sozinha do acesso à comunicação. Você tem um universo de pessoas que são detentoras desse conhecimento e desse acesso. Então, eu acho que o maior desafio era entender essa capilaridade e, com todo respeito à minha mediocridade ou talvez a minha falta de conhecimento, no sentido de que eu era de uma cidade muito pequena do interior de Rondônia, fui promovido ao estado de Rondônia e, de repente, eu sou promovido a 9 estados. Eu costumo brincar, eu saio de 8 colaboradores para 80, para depois 600. É muita gente. E isso num curto espaço de tempo. Então, essa velocidade que realmente, por isso que eu me cobro muito na minha dedicação e no meu conhecimento, no meu estudo, porque é justamente isso, essa capilaridade de entender tudo isso. Então, acho que o maior desafio disso tudo é justamente entender, implantar uma cultura que é um grupo novo também, é um grupo que tem apenas 7 para 8 anos de existência, então também ele não tem uma cultura ainda enraizada, porque ele é muito novo, e ele foi juntando esse monte de estados, que agora o nosso maior desafio é cada vez mais solidificar essa rede. Nesse avanço foi feito o quê? Unificação de programação, que já vinha sendo praticada e nós fortalecemos. Veio a unificação da rede de rádios, então um novo nome, um novo brand para essa rede de rádios. Veio a unificação das emissoras que são bandeirantes, veio uma unificação de marcas que envolve rede TV, veio uma unificação de redes sociais, que iniciou-se um processo e eu tive que dar continuidade nesse processo. Então todo esse contexto acho que é o maior desafio. Perfeita colocação. Você falando tanto assim, eu fiquei suspirando. Realmente é um filho adulto, um filho criança. Como que isso enquadra se fosse uma pessoa? Uma criança, um adolescente, Eu um acho que ainda adulto? nós estamos na transição de criança para É adolescência. a fase mais Que é a complicada. fase mais complicada, que é a Que fase da rebeldia, a fase de descoberta, a fase de rejeição dos pais, aquela fase que quer ir sozinho. Então, às vezes, tem emissora que quer escapar por aqui, aí você vai, não, calma, não é assim que funciona. Aí você vai, então acho que nós estamos nessa fase. é aquela Ainda. fase de 5 anos que pergunta tudo por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí nós temos que iniciar um processo de adaptação. Eu acho que o grande diferencial do Grupo Norte Comunicação é a ousadia do seu presidente. Eu acho que o Sérgio Bringel é um cara ousado, é um cara disruptivo e, acima de tudo, é um cara muito corajoso em fazer as coisas acontecer. E, acima de tudo, também é um cara que respeita essa cultura do Norte, né? Nós estamos no Norte, Nordeste e em crescimento, e com produtos já sendo pensados de forma nacionalmente, mas ainda essa marca do Norte ela ainda é carregada. Perfeito. Falando do Grupo Norte consolidado em presença em estados estratégicos no Brasil, tem um diferencial que permitiu que essa expansão fosse mais consistente e estruturada? É um pouco o que eu falei agora, pouco, a ousadia do presidente. A ousadia do presidente Sérgio É Bringel. a ousadia do presidente Sérgio Bringel, que é um cara extremamente disruptivo, é um cara que é uma pessoa extremamente ousada realmente e que ele não. Eu costumo dizer o seguinte: eu sempre fui um cara que sempre sonhei, né? Sonhei em ter, todos nós sonhamos, né? Em ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, um rendimento maior, melhor, e assim a gente vai desenhando a nossa estrutura familiar, né? E ele não, ele tem prazer de ver essas conquistas cada vez mais e maiores, né? Então, assim, essa ousadia que está no DNA dele, essa vontade de crescer que está no DNA dele é o grande diferencial do Grupo Norte Comunicação para que ele cresça. Lógico, existe toda uma cadeia de pessoas que trabalham, que apoiam, que acreditam
E aí é o meu papel, é o seu papel, o papel de todos nós que estamos aqui trabalhando diariamente pelo grupo, né? Mas é ele que nos gera a inquietude para continuar crescendo e evoluindo. Perfeito. Tem o papel da tecnologia. A gente sabe da importância dele. E foi real mesmo? A tecnologia, ela foi um processo definitivo na integração e no fortalecimento da rede? Eu acredito que a tecnologia hoje é um campo muito incerto. Quando eu falo muito incerto é porque se você perguntasse para mim há 10 anos atrás se nós iríamos estar fazendo o que nós estamos fazendo agora, de Brasília para Manaus, de Manaus para o mundo novamente, para fazer isso era muito difícil. Era muito difícil. Nós tínhamos que ter um uplink, gerar o link, subir o link, descer o link para depois subir. Então era muito difícil. E a tecnologia recente, ela faz com que isso tudo se torne mais ágil. Ela torna o processo mais fácil. Somos ainda grandes em tecnologia? Não, nós temos ainda que caminhar muita coisa. O grupo ainda tem que evoluir muito. Então é uma missão muito grande ter que estruturar isso tecnologicamente para que isso aconteça. A IA está aí. E como é que nós vamos utilizá-la no seu todo? Entendeu? Ela está aí, ela veio para somar. Ela não veio para tomar a vaga de ninguém, mas ela veio para somar e agilizar o processo daqueles que ainda não entenderam que o processo chegou, o progresso chegou. É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, algumas profissões dentro da televisão existiam e deram certo até 2014, 2015. Nós não estamos falando de um crescimento tecnológico de 20 anos, nós estamos falando de um crescimento tecnológico de 2, 3, 4 anos. Avançou muito rápido, né? Avançou muito rápido. Nós temos muita coisa que nós estamos implantando tecnologicamente, sim. Alguns softwares que são implantados, algumas ações que são implantadas. Isso que nós estamos fazendo é um avanço tecnológico pela transmissão da linguagem CRT. Mas, assim, ainda é pequeno, mediante ao universo, né? Eu tive na feira de televisão ano passado, em Las Vegas, que é a maior feira de televisão do mundo, que é a NAB, e existe um mundo de coisas sendo experimentado e é muito interessante porque assim a televisão ela é uma mistura de broadcast profissional, que é o modelo tradicional, e o broadcast IP, que é o que nós todos fazemos. O seu celular, dentro de casa, quando você liga teu celular e conecta num computador, que você faz a sua transmissão no YouTube, que é o broadcast IP. E assim você vê as grandes empresas ainda muito tradicionais e ou usando pouco nos seus recursos tecnológicos dentro da comunicação IP, algumas um pouco mais ousadas e outras um pouco menos. E aí você vê aos redores, na feira, as startups novas, inventando um monte de loucura, que tu olha e fala, cara, será que isso daí dá certo? Que são mentes criativas, Sim, que estão aí fervilhando com novidades, com coisas novas para nos propor, inclusive, se você está aí, tem alguma coisa nova para propor, procure as nossas redes sociais do Grupo Norte Comunicação, se quiser procurar a minha também, escrever lá, olha, eu tenho uma ideia nova que eu queria entregar para vocês, eu desenvolvi um software, desenvolvi um negócio que casa com televisão, tá aí, eu estou aberto, nós estamos abertos a ouvir a todas as propostas de inovações que nós temos, porque nós temos muita gente nova, produzindo muita coisa boa para um novo público que consome conteúdo. E nós temos que estar ligados nisso. Perfeito, perfeito. A fala do diretor nacional desse porte deve instigar quem está assistindo a gente, né? É muito bom sentir essa proximidade e quem está assistindo a gente entender que não tem essa distância, às vezes, que uma tela de telefone proporciona, uma televisão proporciona, ela não existe mais. Não, e a TV 3.0 está aí, que vai revolucionar essa comunicação cada vez mais. Essa interatividade, essa interação entre as pessoas, ela mudou com o advento da internet. Você assistia a televisão, você tinha que mandar uma carta. Você queria falar com o apresentador, tu mandava uma carta, escrevia, ou ligava no telefone, ficava horas esperando para que isso acontecesse. Não, agora tu vai lá no Instagram do artista, tá certo que muitos que são grandes têm
ADMs, né? Tem os administradores, e muitos nem olham pra Sim, gente, é nem dão verdade. importância, né? Até que você seja notado, mas tá lá, você tem a possibilidade de ser notado muito mais rápido com o advento da internet. Então, as pessoas que estão aí fervilhando de ideias podem nos procurar. Nós somos uma emissora nova, um grupo novo de comunicação que bebe na bebe na fonte da inovação. Então, se alguém tem uma inovação para nos entregar, fique à vontade, meu amigo, sugira. Perfeito. Ó, eu posso pedir suas considerações finais, mesmo assim, depois dessa fala tão forte? Podemos. Então vamos, eu preciso da sua consideração final, que a pessoa que está assistindo a gente está se encaminhando já para o finalzinho do nosso NT Contexto de hoje. E quem está assistindo, o que pode esperar do Grupo Norte nos próximos anos? Eu acho que esse DNA do nosso presidente, do Sérgio Bringel, de ousadia, é o que você pode esperar. Aquilo que você achava que não era possível acontecer, talvez aconteça. Aquilo que você achava que ia acontecer, talvez não aconteça. Entendeu? Porque o que for novo, esse presidente, o Sérgio, ele vai buscar. E ele vai nos provocar para fazer esse novo e esse diferente. Então eu acredito que seja muito disso, sabe? E você que está nos assistindo, aí vai não é papo de coach, mas é um papo de reflexão. Eu acho que você é responsável pela sua história. Você é responsável pelo seu futuro. Você é responsável por aquilo que acontece na sua vida. Não atribua ao acaso a sua omissão. Não atribua ao outro a sua falha. Se o outro foi responsável por você falhar, talvez você não foi assertivo em fazer o outro funcionar ou fazer aquilo que você precisava que fosse feito. Então, você é dono do seu destino. Então, acho que a consideração final que eu deixo e aí é uma coisa mais de conselho, no sentido de faça a sua história, escreva a sua história. O Grupo Norte de Comunicação é justamente isso. Ele é disruptivo, está aí escrevendo a sua história e não está esperando os outros para poder entrar. Ele não culpa o outro, ele vai lá e faz. Dando certo ou errado, ele está indo lá fazer. E nós estamos aqui para isso. E igual o nosso presidente diz, nós temos que fazer dar certo, mas talvez é errando que nós vamos aprender a fazer dar certo. Esses dias eu falava assim, que era o maior exemplo da nossa vida, o maior exemplo que nós temos na nossa vida de que nós precisamos quebrar a cara para poder avançar. Sabe qual é o maior exemplo? Qual? Quando a gente começa a andar. É verdade. A gente é criança, não tem noção do mundo, mas descobre que tem duas pernas para poder sair para algum lugar. Aí tu vai, dá um passo, dois passos, tu cai, bate a cara, chora, grita. Aí você vai lá pro colo da mãe, mãe pega, chacoalha, aí você sente acalentado, você cria aquela zona de conforto, de segurança de novo. E aí o que você faz de novo? Vou de novo. Vou de novo. E aí você vai e dá dois passos. E aquela emoção de dar dois passos fez você ser tão livre, tão conquistador, que o próximo queda vai valer para chorar, para você levantar e falar, agora eu posso ir 3, eu posso ir 4, eu posso ir 5, eu posso ir 6. Então eu acredito que isso é o Grupo Norte. Nós estamos aqui para cair, levantar, mas construir, acima de tudo, uma nova comunicação, um novo projeto regional, mas ao mesmo tempo nacional, porque o Grupo Norte preza a sua regionalidade por onde ele atua e principalmente ser ousado. Eu acho que é essa missão que o nosso presidente Sérgio Bringel nos dá enquanto grupo de comunicação e é ela que nós temos que continuar carregando. Maravilha! A gente conversou com Elton Bittencourt, diretor nacional do Grupo Norte de Comunicação no NC Contexto de hoje. Amanhã eu espero você para um outro bate-papo sobre um dos temas mais importantes da atualidade. Eu não vou falar, mas você vai ver nas redes sociais. Um abraço e até o próximo NC Contexto.